Ao vivo. Ao vivo. Seja muito bem-vinda! Isso aí, obrigada, Cá. Seja muito bem-vinda também. Sejam todos muito bem-vindos, né? Quem for assistir agora ao vivo com a gente, quem estiver aqui ao vivo e quem for assistir a gravação depois. Mas o importante é a gente reforçar que esse é um projeto que tem o nosso coração, né, Cá? Eu acho que até a gente não mencionou na live passada, mas a gente entende que a gente precisa muito compartilhar o que é de verdade, né? E precisa compartilhar muito com esse amor que a gente tem pelo que a gente faz, pelos resultados que a gente proporciona, justamente porque é isso, né? A gente aprende no amor, né? Eu acredito nisso, que a gente, óbvio, a gente aprende na dor, mas assim, aqui a gente quer compartilhar com amor, né? Sim, com certeza. E só complementando, né, Dai, sobre esse projeto, né? A gente trabalha com empreendedores, com empresários, com profissionais autônomos. E a gente viu na nossa prática que empreender não é somente sobre técnica, é sobre quem você é enquanto empreendedor. Então, esse é o grande projeto que tem o nosso coração, que é a gente humanizar esse trabalho que requer um desejo de prosperar, um desejo de expandir, um desejo de conectar com a abundância que nos é merecida, o desejo de expandir as nossas empresas, os nossos negócios, fazer dinheiro, faturar, servir mais. E na nossa prática, a gente entendeu que não é sobre ir lá aprender uma técnica e aplicar. Não é sobre ir lá entender uma estratégia e aplicar. Então, tem muitas coisas por detrás disso. Então, é interessante a gente enfatizar que esse é o projeto do nosso coração, né? É a gente olhar as verdades. Existem algumas verdades que ninguém te conta, mas que a gente decidiu compartilhar, abrir o nosso coração, abrir a nossa caixa preta, porque aqui a gente compartilha o que a gente vive, né? A gente compartilha o nosso processo, a gente compartilha o que realmente a gente está fazendo hoje e o que nos fez chegar onde a gente chegou, porque querendo ou não, né, Cá, quantas transformações a gente teve, quantas mudanças, e às vezes a gente acaba sempre parando assim em profissionais que muitas vezes falam, mas às vezes tu vai ver não tem resultado de fato, né? Ou não faz de fato o que está mostrando ali, porque é completamente diferente. Então a gente aqui é a verdade e a transparência. Você falou uma coisa muito legal. Nós experimentamos na pele o que é acessar técnicas e estratégias. E nós também já experimentamos na pele o que é não ter isso funcionando, porque esta bagaça não é suficiente. E a outra palavra que eu achei sensacional que você colocou, a gente está abrindo a nossa caixa preta. Aliás, eu adorei este nome, inclusive para este projeto, abrindo a caixa preta dos negócios. Para que as pessoas entendam, esse é um projeto assim, ó, muito, eu digo assim, ó, espermatozoide, né? É um negócio muito novo e a gente sentiu o que a gente queria fazer e a gente começou e vamos lá, né? Não importa como que vai ser, a gente quer colocar isso para fora, então assim, a caixa preta mesmo. Estamos abrindo a caixa preta sobre o empreendedorismo e o mundo dos negócios, né? E hoje a caixa preta vai lançar qual tema, Dai? Vendas, um tema tão temido, ao menos eu trabalho com médicos e empresários também, e vendas é um tema que sempre gera desconforto, né? Essa é a palavra, desconforto. Vender, mas como que eu vou vender? Mas eu tô empurrando, né? Enfim. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. E até, cara, eu estava pensando nisso agora, né? De trazer trazer a tua visão para depois a gente começar a explorar um pouquinho mais. Porque, querendo ou não, tu é psicóloga, né? Tu já trabalhou como CLT, mas quando tu teve que migrar para empreender, tu teve que vender. Né? Como é que foi esse processo? Porque tu é da área da saúde, né? A área da saúde, a psicologia, também tem aquele tabu de vender. Eu sempre vim, depois eu conto um pouquinho ali da minha trajetória, mas eu sempre vim de vendas. Então, é uma coisa meio que natural,
não natural, mas assim, é uma coisa que aconteceu comigo desde os meus 17 anos eu vendo, desde antes dos 17. Então eu queria que antes de entrar a fundo assim para a gente conseguir compartilhar mais, conta um pouquinho como é que foi essa tua primeira experiência assim com vendas. Tá. Eu acho que você lembrou bem, né? Eu vim do CLT, mas não foi um caminho direto, né? Entre o CLT e entre o profissional autônomo, para depois vir a empresária, eu passei 8 anos dentro de uma instituição federal, a Força Aérea Brasileira, onde eu fui psicóloga, né? Só para fazer esse adendo, porque também é um lugar que você não precisa vender, né? Mas não foi direto do CLT, tá? Quando eu cheguei para o mundo, né? A minha estadia na Força Aérea ela foi por 8 anos. E quando eu terminei meu tempo lá, e que eu precisei, né, entrar para o universo da psicologia clínica, me aprofundar ali, a coisa que talvez tenha mexido mais comigo não era nem sobre o que eu queria vender, porque eu sabia que eu tinha uma pós-graduação, eu tinha uma expertise, eu tinha um conhecimento, e que, sendo psicóloga, é fácil entender que o que eu tinha para vender era atendimento de psicoterapia. A dificuldade foi entender quanto vale o atendimento de psicoterapia. Então, é um universo, entrando especificamente aqui no universo da psicoterapia no âmbito da saúde, você que tem muito trato com médicos, eu não sei se é a mesma questão, mas dentro do universo dos profissionais que trabalham com autoconhecimento, com cura, com desenvolvimento pessoal, existe atrelado ali a vendas uma coisa que mas se eu vender, eu estou vendendo autoconhecimento, vendendo, às vezes é um terapeuta que trabalha com espiritualidade, então confunde-se, a maior dificuldade que eu passei foi a confusão entre a ajuda e o serviço a ser vendido. Eu sou uma profissional da ajuda. Eu ajudo pessoas a sair, né, das suas ilusões, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, das suas penalidades, das suas tristezas, das culpas, das mágoas, das raivas, dos medos. Isso se vende? Né? Então, a primeira... Né? Ajudar Exatamente. Por quê? Então, o que estava por trás da dificuldade das vendas era uma crença do inconsciente coletivo, que era não só de mim como terapeuta, que puxa, mas o que eu faço é ajudar e não vender. E também uma crença dos próprios clientes, das próprias pessoas, porque as pessoas também acham que isso precisa ser de graça. É uma crença do inconsciente coletivo, tá? De que trabalhar com a ajuda não é uma coisa que tem que ser vendida, ou não é uma coisa que precisa ser paga. E também é uma coisa que as pessoas não conseguem apalpar. Você não pega o medo, você não pega a raiva, você não apalpa aquilo. Então, quando chega um cliente para trabalhar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o que ele está ganhando é algo que acontece dentro dele e na vida dele, mas que não necessariamente ele pega. Então, ele não valoriza o que ele não pega. Então, essas foram... É muito mais fácil pagar 5 mil reais na bolsa da Louis Vuitton do que pagar 5 mil reais para um programa de terapia ou para uma mentoria de desenvolvimento pessoal. É isso que eu quero te dizer. Na cabeça das pessoas, isso não é palpável. Você não pega autoconhecimento. Então, as pessoas têm dificuldade de entender que elas estão comprando transformação. E que transformação é uma coisa que está para além
da precificação. Quanto vale a sua transformação que você vai carregar para o resto da sua vida? Quanto vale você se livrar de um medo que está te impedindo, por exemplo, de você expandir seu negócio? Quanto vale eu te desbloquear a ponto de você prosperar milhões até o fim da sua vida? Quanto vale isso? E as pessoas não sabiam sobre isso. Então, tem essa dificuldade. Então, quando você me pergunta, Cá, qual foi a tua dificuldade sobre vendas? Ela tinha esses dois lugares. Eu, que não sabia como precificar o trabalho da transformação, e aí tem algumas coisas que eu quero pontuar a respeito disso, porque, no fim das contas, a gente entende que o nosso preço perpassa pelo valor que a gente se dá, do alto valor, não em termos financeiros, mas o quanto você valoriza a entrega que você tem, mas eu acho que isso a gente pode chegar já. Então, eu lidava com essa dificuldade de como eu precifico uma coisa que não é palpável e a dificuldade de mostrar para outra pessoa que aquilo que ela estava comprando era algo extremamente valioso para a vida dela, porque ela não sabe que é valioso, porque ela não vê, ela não pega, não é uma bolsa, não é um carro, não é uma casa, não é um relógio, entendeu? É um estado de ser, é uma habilidade, é um estado de ser, entendeu? É algo profundamente invisível. Como é que você precifica algo invisível e como é que você faz alguém entender valor naquilo que é invisível? Exato. Então, eu tive que aprender a mostrar para as pessoas, através dos meus conteúdos, e eu cresci muito, principalmente na pandemia, que foi quando eu comecei a trabalhar mais no digital, atender mais online, eu tive que aprender a mostrar o invisível em resultados. E mesmo assim, com muita dificuldade, porque a gente, na faculdade, não aprende a fazer isso. A gente aprende a ir lá, atender o paciente e ponto. Agora, como você transforma o seu resultado em algo visível, desejável para outras pessoas? Como você faz a história de alguém que pode não ser a sua, como você faz ela desejar o que você fez com a outra pessoa, sendo que a história da outra pessoa pode ser diferente da sua história. Sim. Né? Então, esses foram as minhas maiores dificuldades. Perfeito, Cá. E é legal tu ter trazido isso. E por que eu te fiz essa pergunta? Porque, sim, quando tu me perguntou ali se para os médicos, né, tem essa questão intangível, e também tem, porque uma consulta médica, principalmente assim, hoje a gente tem muita informação. Então, a gente tem o ChatGPT, a gente tem o Google. Então, assim, a pessoa está com sintoma, ela vai buscar um profissional ou ela vai para o Google para saber o que ela tem que fazer? Só que aí a gente chega num ponto que por muito tempo a gente foi só, digamos assim, não é essa palavra que eu gostaria de usar, mas a gente foi só como se fosse mascarando, porque a gente, querendo ou não, eu trabalhei na indústria farmacêutica, então eu vendi medicamentos, eu posso falar isso, né? Então a gente trata os sintomas, a gente não trata a raiz, né? E se a gente for pensar hoje no que a gente faz, né, no nosso trabalho, a gente trata a raiz, porque a gente vai a fundo para buscar exatamente qual é o bloqueio, qual é o desafio, aonde que você não está conseguindo ultrapassar dentro do seu negócio, porque, não existe um CNPJ e um CPF completamente separados, é o CPF que vai fazer com que o CNPJ prospere, né? Então, tem esse recorte que eu quero trazer, porque sim, hoje vender uma consulta médica, vender o acompanhamento é intangível, a não ser que, por exemplo, né, existem especialidades, uma cirurgia plástica, a dermatologia, tu vai lá, tu vai aplicar um produto, mas mesmo assim, tu vai ter que confiar no profissional que tu vai ter resultado ali na frente, como tu buscou, né? Então, existe esse recorte. E tu me fez lembrar também, Cá, de outro recorte da minha vida, porque assim, apesar de eu ter trabalhado, né, desde, assim, só para contextualizar,
Mais ou menos com 15 anos ali, o meu tio tinha uma loja dentro da casa da minha avó e eu cuidava dessa loja. Então eu vendia, né? Não posso dizer que não vendia, porque já vendia ali. Depois, com 17, eu fui para o CLT, fui trabalhar numa loja, depois eu fui trabalhar numa franquia, né, de bolsas, que veio meu amor por bolsas, né? Que eu sou a louca das bolsas, então foi por aí. Trabalhei 4 anos nessa multimarcas, não, nessa franquia, né, de bolsas de marca, bolsas de luxo. E aí, depois, então, eu fui para a indústria farmacêutica. Eu sempre trabalhei como CLT com vendas, né? Então, assim, e vender produto, né? Vender produto. Então, vender medicamento, vender bolsa, vender roupa, enfim, eram produtos. E aí, quando eu fiz a migração de carreira, quando eu fiz a transição de carreira e eu fui para o digital, eu entendi que eu não queria mais, primeiro, não queria mais voltar a ser CLT. Eu queria ter liberdade, né, de tempo, liberdade financeira, e eu pensei, o que eu vou fazer? E naquela época, eu lembro que era o sentimento até que a gente comentou na última live. Quer dizer, eu acho que a gente comentou na última live de que, assim, todo mundo faz a gente acreditar que a rede social é muito fácil, né? Nossa, é muito fácil ganhar dinheiro. Olha aquela pessoa, ela tá milionária, ela tá, sabe, ela tá ganhando muita grana. E, assim, eu acompanhei grandes profissionais, né? Profissionais que hoje têm mais de 1 milhão de seguidores e que realmente faturam. E eu acompanhei esses profissionais desde o começo, assim, que, né, amigos do meu círculo. E é muito trabalho no offline, né? É muito trabalho mesmo. Então, eu entendi, quando eu percebi isso, eu falei, não, eu sei que vou ter que me dedicar. Óbvio que, se tu me perguntar, ai, Dai, mas tu sabia que tu ia conseguir vender? Sim, eu achava que eu ia vender, né? Só que a diferença foi que quando eu fiz essa transição, eu comecei a falar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, e é aí que eu decidi vender esse meu conhecimento. E quando a gente vende autoconhecimento, tu não pode vender autoconhecimento sem um fim, né? E, obviamente, a Ká, que também fez mentoria, a gente foi colegas de mentoria, numa mentoria há muito tempo atrás, a gente precisa de uma transformação. Qual é a transformação que a gente vai gerar lá no final se essa pessoa comprar nosso produto? Só que eu não entendia isso, até porque eu comecei sozinha, sem nenhuma mentoria, sem nada, né? Eu comecei na cara e na coragem. E nesse processo eu entendi isso. E aí eu vi que ia ser muito difícil eu vender, né? Muito desafiador, porque eu não gosto da palavra difícil. Ia ser muito desafiador eu conseguir vender sem realmente buscar o meu cliente. Por quê? Porque as pessoas, elas estão todas te acompanhando, elas estão vendo, né, o teu conteúdo, elas estão acompanhando o teu trabalho, acompanhando o que tu faz. Porém, para fechar a venda, principalmente se tu trabalha com alto valor, é muito mais desafiador. Porque assim, hoje a gente pode, eu falo por experiência própria. Eu já comprei vários cursos de 97, 197, 497 e 47, enfim, esses valores pequenos, porque é algo que tu pensa assim, eu não estou perdendo muito, eu não estou investindo muito. Mas em compensação, se tu me perguntar, Dai, a maior transformação veio de algum cursinho, em algum curso desses? Não, porque teve muitos que eu nem assisti. Então, a transformação veio quando eu realmente investi, porque, primeiro, a gente não tem essa consciência, que é o que eu procuro sempre passar, tanto para os profissionais que me buscam, mas também para as pessoas ao meu redor, é que, assim, a gente não consegue pagar, a gente não consegue cobrar caro se a gente não paga caro. Não tem como. É impossível, porque assim, tu não enxerga valor e ao mesmo tempo a pessoa que tá vindo até ti, tu vai cobrar, tu não vai conseguir cobrar porque tu vai achar que aquilo é um valor muito alto. Então, o primeiro que eu acho que fez, assim, fez total sentido durante esse meu processo foi realmente investir. Investir alto para o meu autodesenvolvimento, porque aí eu entendi. É exatamente isso. E às vezes, óbvio, se a gente for pensar no nosso inconsciente, quando a gente paga barato, é o que eu falei dos cursinhos mais baratos. A gente, teoricamente, não estou perdendo muito. Então, assim, eu também não estou me arriscando muito e eu também não preciso me dedicar muito. Né? Agora, quando a gente compra algo, a gente investe em algo com valor agregado, né, com um valor maior, automaticamente a gente vai ter que se dedicar. Por quê? Porque é um investimento alto. Então, a gente não vai simplesmente, eu vou rasgar dinheiro. Não, a gente vai lá e a gente vai querer o processo, a gente vai querer se envolver, a gente vai querer se dedicar, a gente vai buscar, né? E aí, muito do que aconteceu, assim, nesse meu processo foi isso. Só que eu entendia que, assim, eu tinha que oferecer o meu produto e as pessoas iam vir para mim
iam buscar, digamos assim, iam vir para mim para comprar, né? Iam comprar e eu só ia ali falar das minhas coisas, as pessoas iam comprar. Só que não é assim que funciona, né? A gente, primeiro, quando está começando, a gente precisa validar o que a gente está falando, validar o que a gente está fazendo, então a gente precisa vender. E eu sempre falo, assim, e até comentei essa semana agora eu não vou lembrar assim quem foi, porque eu atendi tantos profissionais, mas eu sempre falo que a venda ela é uma cura, né? Quando a gente vende algo, quando a gente ultrapassa essa barreira e a gente fecha uma venda, a gente começa a validar o que a gente está entregando. Não que a gente não tenha certeza que a gente está entregando valor e que a gente está entregando transformação, mas é um ponto que muitas vezes a gente inconsciente, né, fica com aquela questão assim, ai, mas eu não estou vendendo, meu negócio não funciona, ai, eu vou desistir, isso aqui não é para mim. Então a venda ela é uma cura. Tu vendeu, automaticamente tu vai, nossa, eu vendi isso, e aí tu já começa a entregar, tu já começa a ver o processo, tu vê o processo de transformação, porque sim, quem já passou por isso, quem passa por esse processo, assim, de começar a vender algo e vende, é um processo que, assim, ó, que tu se sente independente de tudo, né? Tu se sente realmente independente, porque tu tá fazendo o teu negócio prosperar, tu tá vendendo a tua hora, tu tá vendendo o teu serviço. Isso é gratificante. E, por exemplo, para o profissional, que foi o que a Ká falou ali, ela comentou que na pandemia ela cresceu bastante porque ela começou a falar sobre o que ela fazia, mas ela teve que se comunicar para isso. Ela teve que se comunicar de uma maneira assertiva para que as pessoas entendessem o que ela falava. Não, Então, e tem também uma série de coisas aqui, porque eu acho que vale a pena, você está começando a entrar numa janela, que eu acho que vale a pena eu colocar essa lenha na fogueira aqui. Que é o seguinte: quando a gente fala, você está falando sobre essa gratificação, né? Quando eu vendo é uma cura, né? Quando a gente vende, a gente está sendo aceito por alguém. Quando a gente vende, a gente está sendo escolhido por alguém. Quando a gente vende, a gente está sendo desejado, a gente está sendo reconhecido por alguém. E isso, Dai, tem uma série de impactos em questões emocionais e crenças limitantes que essa pessoa pode passar, pode estar passando. Eu vou trazer exemplos para ficar mais claro. Ótimo. Vou trazer exemplos meus, apesar de que eu tenho de vários clientes também que eu também posso citar. Lá atrás, quando eu comecei a vender como psicoterapeuta, eu vendia a minha hora de trabalho. Faz muito... Bem no início mesmo, tá? Eu acho que deve fazer o quê? Deve fazer lavar fumaça uns 8 anos atrás. Eu me lembro que a minha sessão, a hora, custava R$ 140, a minha hora de trabalho, a hora de psicoterapia. E eu sei que eu fui ganhando experiência, fui ganhando expertise, até o momento onde eu tinha uma grande amiga com quem eu morei até um tempo, ela foi minha monitora na pós-graduação, e ela falou assim, Cá, eu acho que você pode levar o seu valor. E eu me lembro que ela tinha falado assim, eu cobro 230 na minha consulta. E o pensamento que veio na minha cabeça naquele momento foi, mas se eu aumentar o meu valor, será que vai ter gente que vai querer? Porque a paciente que eu tinha que pagava 140, ela já falava que ela pagava mais para mim do que ela pagava para a terapeuta anterior dela. Então, na minha cabeça, eu tinha uma crença de que se eu aumentasse o preço, não vou nem falar de valor, não estou nem chegando a falar de valor aqui, preço. Preço. Se eu aumentasse o preço da minha consulta, os pacientes não iam chegar. Isso era uma crença.
Sim. E eu me lembro que quando eu era questionada no Instagram sobre quanto custava a minha sessão, eu tinha medo de De falar. falar o preço da minha consulta. Uhum. Então, eu quis entrar com esse fogo no parquinho aqui, porque quando você fala que a venda é uma cura, a venda ela é uma cura porque ela primeiro revela aonde está a sua vergonha de falar o seu valor, aonde está o medo de você não ser valorizada por pessoas, você desacredita que pode ter gente querendo investir na tua entrega. E mais do que isso, numa camada mais profunda, que não é nem sobre vergonha de falar o seu valor e nem sobre o medo de falar o seu valor, mas vou pegar o meu exemplo mais uma vez. Aonde estava a minha percepção de alto valor, que acreditava que a minha entrega de 1 hora valia R$ 140. Porque hoje, a minha hora vale mais do que R$ 1.000. Uhum. Aonde estava a minha cabeça, aonde estava o meu Consciência, tua consciência. aonde eu estava em mim, que acreditava que aquilo que eu tinha para entregar, que era transformar pessoas, tirar ela de um ponto que ela daria tudo para sair daquele lugar e ir para o alívio, para a alegria, para a autorrealização, para completude, né? Ou tirar ela do medo, tirar ela da raiva, tirar ela da tristeza. Sim. Entende? Aonde que eu estava me enxergando, o que eu pensava sobre mim, como eu sentia sobre o meu próprio valor, como eu percebia o meu conhecimento, a minha sabedoria, as minhas trocentas formações, porque eu tinha uma graduação, eu tinha um mestrado, eu tinha uma pós-graduação, eu tinha várias formações, medicina germânica, hipnoterapia, constelação, terapias integrativas, além de todo, entende? Aonde eu estava me habitando que acreditava que a minha hora valia R$ 140. E aonde eu também estava me enxergando para pensar que talvez se eu aumentasse o meu valor, não ia ter gente querendo a transformação que eu facilitava ela viver. Você entende? Cara, eu entendo, e assim, ó, vamos lá, vamos colocar aqui os tijolinhos, né, para o pessoal entender. Gente, isso que a Karine está trazendo, o exemplo dela, é há 8 anos atrás. O que mudou de 8 anos atrás para hoje? Consciência, aprofundar todos os medos, aprofundar todos os... Autoconfiança, trabalhando minha autoestima, trabalhei minha autoconfiança, trabalhei minha percepção de alto valor, trabalhei minhas relações familiares. Eu lá na minha criança, trabalhei a minha criança que me via, às vezes, pequenininha, inferiorizada. Entrei em contato com todos os lugares da minha história onde eu me sentia pequena, onde eu me sentia inferior, onde eu me sentia desvalorizada, eu me sentia dessa forma. Sim. Então, como eu me sinto em relação a mim, se materializa no meu negócio, não só em como eu precifico o meu negócio, mas como eu me porto diante de um cliente para vender o que eu tenho para vender. Se eu gaguejo ou não no meu preço, porque já teve momentos lá atrás, de anos atrás, onde eu já tinha caminhado uma longa jornada de autoconhecimento, já tinha começado a fazer minhas mentorias, mas eu me lembro a primeira vez que eu falei que uma das minhas mentorias custava R$ 12.000. E eu gaguejava, e eu tinha medo, e eu tinha taquicardia na hora de falar que a minha mentoria custava R$ 12.000. E é importante
importante a gente ter esses retrofeedbacks no corpo para entender o que o seu corpo está dizendo, o que a sua mente, o que as suas emoções estão dizendo sobre travas e sobre bloqueios que você tem, que às vezes você acha que você pode não estar... eu não descobri a estratégia certa para fazer meu lançamento, eu não descobri a estratégia certa para fazer essa venda, eu não descobri a estratégia certa para abordar o meu paciente, abordar o meu cliente, quando, na verdade, é você que não está se sentindo seguro de dizer sobre o que você faz. Você está com medo de mostrar o seu valor porque você tem dúvida se é que você vale isso mesmo. E é que você vale isso mesmo. Perfeito, Cá. Assim, ó, agora me caiu aqui o exemplo exatamente que a gente, antes de entrar aqui ao vivo com vocês, eu estava contando para cá que enfim, né? A gente conversou na semana passada e eu falei para ela, Cá, recebi um convite para um evento de uma sei lá como é que eu explico, uma plataforma de vendas, né? Tem uma plataforma de vendas que eu sou cadastrada e que eu já vendi, porque eu já fiz alguns eventos presenciais, já tive alguns produtos online, enfim. E eles me convidaram para participar desse evento, que ia ser esse final de semana, né? Sábado e domingo, com dois grandes nomes, né? Dois grandes players que a gente chama aqui do digital, para construção, para reforço de produto, para reposicionamento, enfim, para um monte de coisa, onde eles compartilham estratégias deles, eles compartilham conhecimento deles. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei super lisonjeada, eu falei, nossa, que legal, né, receber um convite, nunca tinha recebido um convite nenhum para ir, sem custo nenhum, né, sem nenhum investimento. E aí eu disse, que legal. E aí eu poderia levar uma pessoa comigo, desde que fosse uma pessoa. E aí eu convidei a Cá, e eu falei assim, Cá, o que tu acha? Não sei o quê. E aí a Cá me disse assim, Dai, pensando bem aqui, a gente já sabe tudo que a gente precisa. E assim, não querendo, eu digo assim, não querendo ser prepotente. Não é arrogância, é porque você já fez mesmo muita coisa. É exatamente isso, gente. E eu fico pensando, às vezes, eu até paro para pensar, e eu lembro assim, eu não gosto aqui eu não sou uma pessoa que eu vou ficar falando. Eu lembro que uma vez eu fiz um conteúdo desses, porque eu via todo mundo fazendo, que quando eu estava com consciência mais baixa. Faça 90 mil em uma semana, faça 90 mil não sei o quê, porque eu fiz não sei quanto, porque eu faturei não sei quanto. Eu sei que o valor financeiro é o que chama a atenção de muitos profissionais. E eu tenho, inclusive, médicos que me disseram, eu fechei a mentoria com fulano de tal, porque eu vi que alguém deu um depoimento dizendo que faturou sei lá quantos mil, nananana. E então, assim, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas assim, eu preciso ser honesta e transparente com vocês, porque quando eu falo sobre trabalho, a gente fala assim, eu sou muito humilde em falar, o que eu faço, o que eu tô transformando, mas assim, colocar em números é muito importante para que vocês entendam. Eu sempre fui sozinha no digital, né? Desde que eu comecei o meu processo de mentoria, hoje eu tenho duas assistentes, mas assim, eu fiquei muito tempo sozinha. E sozinha, em um ano e 2 meses, mais ou menos, eu fiz R$1 milhão. 1 a 1. Então, isso é importante, que é importante falar, porque às vezes as pessoas elas não têm essa noção. E eu era essa pessoa que não tinha essa noção, por exemplo, quando eu era CLT, a primeira vez que eu fui vender uma mentoria, a minha primeira mentoria custava R$1.200. E aí, eu lembro que quando eu fui vender a minha mentoria, eu pensava assim, gente, mas as pessoas, tipo, não vão pagar isso. R$1.200, primeira mentoria. Então, e isso não faz muito tempo, porque faz o quê? Faz 3 anos. 2023, a gente está em 2026, 3 anos. Então, esse é o ponto de virada que a gente quer trazer aqui para vocês. Não existe receita de bolo, não existe receita mágica, não existe a gente colocar para dentro informação. O maior erro que eu vejo muitos profissionais cometendo eu vou comprar uma mentoria aqui, eu vou comprar uma mentoria ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse curso, vou fazer não sei o quê. E às vezes tu precisa focar dentro de ti. Focar exatamente como a Ká falou. Como que o teu corpo se sente quando tu fala o teu valor? Eu não consigo cobrar R$1.200 a minha consulta. Como o teu corpo se sente? Aonde está esse sentimento? Aonde está esse medo? Aonde está esse desconforto? É a partir desse entendimento que você que você realmente cura quando você vende. Então, o ponto é esse. O ponto não é a gente fazer mais, mas é a gente ter essa consciência para, sim,
conseguir entender e utilizar todos os nossos recursos a nosso favor. E não simplesmente ficar adiando, ficar esperando o momento certo, ficar postergando coisas que, por mais que, né? Talvez eu pudesse ter aprendido muita coisa esse final de semana, por mais que, sabe, tenha aquele sentimento. Eu parei e pensei, eu falei, gente, eu já participei de mentorias assim que me transformaram profundamente e que continuam me transformando. E, em compensação, eu já tive também muitas decepções, né, de trabalhos, assim, com profissionais que eu achava que, meu Deus do céu, e aí que tá. Gente, isso me fez aprender uma coisa muito, 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 muito importante. É que a gente precisa antes entender o que é que a gente tem de bloqueio dentro da gente. Porque senão não adianta tu comprar uma mentoria. Eu vejo gente investindo e aí lá no final, depois de um investimento altíssimo, tipo, não ter transformação nenhuma, porque tá tão bloqueado a ponto de não conseguir fazer o que precisa fazer, que é o básico. Então, sim, esse é o ponto que a gente precisa considerar, a gente precisa pensar nisso, mas, acima de tudo, é justamente ter essa profundidade que a gente está trabalhando aqui, é a gente ter esse reconhecimento de que hoje a gente está num momento que talvez a gente não tenha uma consciência. E até essa semana que passou, eu encontrei uma ex-cliente minha, e aí a gente foi fazer uma consulta com ela, que é médica, e aí a gente começou a conversar, e ela disse assim, nossa, Dai, tu não tem noção o quanto eu sou grata ao teu trabalho, porque antes de te conhecer, eu não sei, eu vivia, tipo, o mundo, ela falou assim, eu vivia um mundo que eu nem sei que mundo era, porque eu não tinha, tipo assim, ó, eu ia da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e aí eu pagava minhas contas, e eu reclamava que eu não tinha dinheiro para pagar as contas, e aí eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas eu tava sempre no piloto automático. E aí, quando tu me encontrou e tu me disse assim, ó, não é assim, é assado. E eu comecei a, tipo, te ouvir. Eu comecei a prestar atenção no que tu falava. Eu comecei a olhar para minha vida. Eu comecei a olhar para as coisas que tu falava. Daí ela até disse assim, ela disse, Dai, o teu conteúdo é um negócio que, assim, nem todo mundo entende. Porque as pessoas, elas estão tão inconscientes, elas estão tão... Né, e talvez a Karine, né, vai dizer a mesma coisa sobre o conteúdo dela. Porque a gente se entende, né? Então a gente se curte. Mas mesmo que a gente entende o que a gente está falando. E às vezes as pessoas, elas estão tão num nível de inconsciência e elas acreditam que a vida delas é aquilo, né? E então por isso que muitas pessoas desistem e acreditam que, isso não é para mim. Isso aqui não, mas imagina ir para o digital. Não é para mim. E aqui eu não quero dizer assim que todo mundo tem que ir para o digital, mas todo mundo tem que saber comunicar o seu valor. E às vezes essa comunicação não precisa nem ir para o digital, mas ela precisa estar no seu dia a dia. Você precisa comunicar o que você faz para entender o valor que você tem. Agora, se você hoje cobra pouco, né? Não consegue cobrar, não consegue vender, sempre, tipo, tá apagando incêndio, tem alguma coisa errada. Isso não é normal. Eu acho que o importante aqui, né, Dai, é a gente parar de normalizar aquilo que é incômodo. Porque às vezes o profissional está incomodado com o resultado, está incomodado com a condição de vida que ele vive, está incomodado com o que está acontecendo na vida dele, mas ele se acomoda por falta de clareza, porque ele não sabe que existe uma possibilidade de performar diferente, de agir diferente, de trazer alguma transformação. Eu vou contar um estudo de caso. E, só para te interromper aqui, e aí ele vai para onde? Ele vai para buscar mais uma técnica, ele vai buscar mais uma função. Ele acha que está faltando mais algum fazer. E não é que esteja faltando um fazer, está faltando reencontrar-se e alinhar-se internamente. Alguma coisa está desalinhada, alguma coisa está incoerente dentro dele. E é aqui que onde as pessoas caem, porque elas, via de regra, não têm consciência de que aquilo que está gerando um resultado insatisfatório do lado de fora é um reflexo de uma incoerência que está do lado de dentro. E eu vou trazer aqui um estudo de caso que vai exemplificar de uma forma muito interessante isso. Isso deve ter mais ou menos uns 2 anos atrás, numa mentoria que eu estava fazendo para empreendedores. E a cliente que veio, ela veio trazendo uma queixa de que, ok, ela fazia um faturamento mensal, mas o dinheiro não ficava. Chegava cliente, o dinheiro entrava, mas da mesma forma que o dinheiro entrava, o dinheiro
vazava, né? Acontecia coisas. Às vezes acontecia coisas na vida pessoal, questões de saúde, coisas que estragavam, um carro que dava defeito. Sabe esses momentos onde a vida parece que vai trazendo umas situações meio aleatórias, que faz com que você precise gastar dinheiro, e quando você vê aquele dinheiro não está podendo ser usado de uma forma exponencial, você não está conseguindo fazer um investimento com aquilo, você não está conseguindo fazer uma compra de alguma coisa que você estava querendo, né, colocar para dentro da sua casa, ou investir em você mesmo com alguma coisa, ou seja, o dinheiro está sendo simplesmente para gastar, para consertar algo, não para retroinvestir em você. Então, ela tinha dito que a empresa dela faturava, mas que, de certa forma, aquele dinheiro não estava ficando. E aí a gente começou a fazer um trabalho profundo de entender quais eram os significados que o dinheiro tinha ao longo da história dela, qual foi a relação que ela desenvolveu desde criança dentro da família dela com o dinheiro, e principalmente entender quais foram as histórias familiares, não necessariamente que tenha envolvido ela diretamente, mas contextos familiares que tenham enredado, trazido alguma dinâmica com o dinheiro. E olha que interessante que ela me traz ali na sessão de mentoria um fato que ela conhecia, eu não me lembro agora se era com os avós, mas era com alguns familiares, onde a família teve uma ruptura, a família teve uma briga, a família teve uma grande separação a partir do momento em que houve uma disputa financeira. E ela cresce vendo que houve uma grande ruptura na família dela por causa do dinheiro. E ela era uma mulher extremamente afetuosa, ela era casada, ela tinha seus filhos, ela era uma mulher super sábia e uma empreendedora que gostava de lidar com a família de uma forma também harmoniosa. Não é aquela pessoa que, por causa do negócio, abre mão da família. Para ela, a convivência no casamento, a convivência na família era muito importante. E aí, dentro de um exercício de constelação sistêmica organizacional que eu fiz com ela, nós pudemos compreender que no subconsciente dela, e não só no subconsciente, mas no campo morfogenético do campo no qual ela estava inserida, que é algo que a epigenética já fala para gente, a física quântica aplicada ao autoconhecimento já mostra para gente, que eu não vou me aprofundar aqui, porque não é o objetivo aqui hoje, né, trazer aula sobre isso, mas existem muitas linhas teóricas que já explicam por que isso acontece. Ela, então, consegue perceber que energeticamente o dinheiro não encontra espaço dentro do campo dela, porque se houvesse dinheiro, haveria ruptura familiar. E ela era extremamente familiar. Então, ela estava, de forma muito inconsciente, reproduzindo junto com a alma dela ali uma condição em que ela perdesse dinheiro para que não chegasse a acontecer aquilo que ela mais temia, que era quando tem muito dinheiro, tem ruptura familiar. E aqui a gente pôde quebrar um ciclo, né? Porque quando a gente tira do inconsciente e joga para o consciente, a gente consegue, então, mudar o padrão. A gente recoloca, a partir dessa ressignificação, a nossa mente, o nosso campo morfogenético se reorganiza para que você não precise reproduzir aquele padrão inconsciente. A partir daquele momento, ela teve uma grande cura. Não só dela, mas também liberando a família dela. Porque se ela carrega esse medo, os filhos dela, no campo morfogenético, por herança epigenética, eles iam herdar essa mesma crença do sistema familiar. E eles também estariam, muito possivelmente, sendo influenciados por uma crença do clã, uma crença totalmente inconsciente. Naquele momento, a gente consegue, então, trazer isso para o consciente, fazer os movimentos de solução,
reprogramar a mente dela e reprogramar uma nova crença a respeito do dinheiro, onde ela pode dizer: sim, o dinheiro é bem-vindo, e sim, o dinheiro pode ficar. A minha família não está ameaçada. Tudo está seguro. E a partir do dinheiro, eu escolho, a partir de agora, fazer um bom uso com esse dinheiro. Então, aqui é um caso prático para você entender que quando a gente fala sobre dificuldades de fazer o nosso negócio prosperar, né, ou dificuldade de se posicionar, dificuldade de pensar nisso. Pode ter inúmeras dinâmicas por trás disso. E que não tem como você ir lá e fazer um curso de 497 que você vai se liberar com as estratégias para fazer isso. Você precisa se dar a chance de mergulhar na sua história. Exato. Você precisa se dar espaço para você se olhar de forma personalizada, de forma individualizada. Qual é a minha história? Exato. Onde estou eu no meu sistema familiar? Quais são as minhas crenças? Quais são as histórias que eu vivi? Quais são as histórias que eu conto para mim? E por isso, Dai, eu acho tão rico o nosso trabalho, que permite com que a gente traga clareza de uma forma tão personalizada, de uma forma tão individualizada, olhando para a história de cada um. Né? É claro que eu acho que um dos diferenciais também do nosso trabalho, eu acho que é o que vai ser fruto desse projeto que a gente está aqui iniciando, é a gente poder trazer clareza sobre os grandes guarda-chuvas em que essas dificuldades podem estar operando. Então, pode ter dificuldades relacionadas a questões sistêmicas familiares, pode ser uma crença limitante, pode ser questões traumáticas. Eu acho que a gente tem um grande leque de possibilidades de mostrar para as pessoas quais são as dinâmicas e os enredos que possivelmente levam a travas das vendas, travas na relação com o dinheiro, travas na relação com o se expor para vender, para comunicar o seu produto, para comunicar o seu valor, para comunicar o seu preço. São muitos os guarda-chuvas. E a gente vai revelar esses guarda-chuvas dentro desse projeto que a gente tem. Agora, uma pessoa se dar a chance de mergulhar na sua própria vida, na sua própria história, para saber assim, tá, ok, eu, Karine, o que é que está me bloqueando? Qual é a minha trava? Quando eu bloqueio? Deixa eu olhar para isso. Deixa eu curar isso. Deixa eu resolver isso. Porque existe uma escolha entre eu sofrer em conta-gotas todos os dias, com uma realidade minha nos meus negócios, na minha vida financeira, que eu não queria que tivesse, mas que está ali me incomodando, e eu não me posicionar para resolver aquilo, eu posso sofrer em conta-gotas, ou eu posso realmente decidir, cara, deixa eu mergulhar, deixa eu olhar o que eu não estou vendo, vai ser difícil, vou precisar aplicar investimento financeiro para ter este retorno de cura? Vai. É justo que muito custe o que muito vale, já dizia Bert Hellinger. Sim. É justo que muito custe o que muito vale. E outra coisa, Ká, que é extremamente importante, é que por muitas vezes a gente tem esses bloqueios, tem essas travas, e a gente vai, exatamente como tu falou, né, no conta-gotas. Porque pensa assim, não existe nada pior do que tu acordar de manhã e fazer o que tu não gosta, e tipo assim, ó, e ter os resultados que tu não gostaria, ou de repente estar sobrevivendo. Eu vou trazer um caso aqui, um exemplo, tá? Que não é de cliente minha, mas é de uma pessoa que eu conheço, né? E essa pessoa, eu conversei com ela assim um tempão. E eu, nossa, assim, ó, por um momento eu tive que aprender a parar de ser salvadora, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu queria salvar todo mundo, né? Por questões familiares, né? Por questões assim de antepassados meus, né? Por serem pessoas que tinham essa característica, eu acabei herdando, e aí, ao passar do meu processo de autoconhecimento, eu entendi que eu era muito salvadora, e que assim, e tem pessoas que elas não querem ser salvas, mas eu vou trazer esse exemplo, porque talvez a maioria.
As que estão aqui consigam se identificar. Enfim, né? Essa pessoa, ela tinha, né, um bom trabalho, estava super bem, e financeiramente, e amorosamente, em todos os aspectos, assim. E aí ela passou por um processo e ela começou a entender que ela queria algo a mais, né? Por exemplo, né? Tipo assim, tu querer fazer uma transição de carreira, tu querer pedir demissão, tu querer fazer alguma coisa. E ela estava nesse momento, e aí ela entendeu que se ela fosse demitida, ela iria receber um valor e que com esse valor ela ia poder fazer várias coisas na vida dela. Então foi isso que aconteceu. Ela foi demitida, ela ficou um tempão assim, e eu encontrei ela quando eu não tinha pedido demissão ainda. Mas logo depois eu encontrei, assim, conversei um pouco com ela, e aí ela me falou que ela tinha vários projetos, e inclusive, olha que engraçado, ela estava muito engajada num processo realmente de comunicação na rede social, né? De fazer o trabalho dela pela rede social. E aí foi ela que me inspirou a pensar em começar o meu trabalho, por exemplo, em falar sobre autodesenvolvimento. Porque ela, inclusive, ela me deu um material, assim, ela disse, se tu quiser esse material, eu usei e eu te vendo pela metade do valor que eu paguei. Eu nem tinha pedido demissão ainda, e eu falei, eu vou comprar. E era um diário, assim, como expor a tua vida na rede social, como contar a tua história, alguma coisa assim. E eu lembro que eu vi aquele material, achei muito bacana, assim, eu falei, nossa, que legal, né? Uma baita inspiração, e eu, nossa, que legal. Só que assim, passou tempo, né? Não era uma pessoa que estava no meu convívio, assim, não era uma pessoa, né, que eu tinha assim muita proximidade. Sim. E agora no finalzinho, eu acho que foi no final, não, foi no começo do ano passado, eu encontrei ela e ela estava assim muito diferente daquela pessoa iluminada que eu tinha encontrado lá atrás, né, alguns anos atrás. Ela me disse: meu relacionamento não tá, acabou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, minha família não tá bem, isso. E ela me trouxe vários desafios assim. E ela disse: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí eu disse assim: mas tu gostava de fazer o que tu, tipo assim, tu quis ser demitida para conseguir. E aí ela disse assim: ai, não, mas é que agora eu preciso pagar minhas contas. E aí que mora o maior desafio que eu quero deixar aqui para vocês é que assim, nada vai acontecer do dia para a noite. Principalmente se a gente não fizer os investimentos certos, né? Se a gente não investir realmente no conhecimento, porque em nenhum momento assim essa pessoa ela me deixou claro que ela fez algum processo de autodesenvolvimento. Ela simplesmente o que ela tinha na cabeça, as ideias que ela tinha, ela resolveu aplicar sozinha do jeito que ela acreditava e não deu certo. E aí, às vezes, a gente desiste nesse processo, né? Que foi o que aconteceu com ela. Então, ela desistiu do processo e ela acabou entrando num lugar onde ela precisava sobreviver. E quando a gente está nesse processo, até quando a Ká falou ali, eu falei sobre o nível de consciência, né? Quanto mais consciente a gente está, mais a gente consegue evoluir, mais a gente consegue se transformar, mais a gente consegue prosperar, mais a gente consegue servir as pessoas e enxergar o nosso valor. Porque se a gente enxerga o nosso valor, automaticamente as pessoas também enxergam o nosso valor. Só que se a gente não enxerga, é uma troca, é um espelho. É E aí, sempre. o que aconteceu? Eu vejo assim, eu não posso julgar aqui, e nem é meu papel, mas eu entendi que ela entrou no lugar de sobreviver. Então, ela está no lugar de sobreviver novamente. Mas assim, a vida, ela não espera a gente se decidir, ela não espera a gente tomar uma decisão de fazer o que a gente quer fazer. A vida não espera. A vida simplesmente ela vai nos devolvendo o que a gente tem dentro da gente. E se a gente não tem a consciência, se a gente não tem a disciplina, né, de até mesmo trazendo a própria epigenética, né, a gente vê que, querendo ou não, hoje o QI da população está baixando, né? E a gente vê assim que a maioria dos estudiosos, a maioria dos professores e filósofos, e enfim, todo mundo que é relacionado à neurociência e epigenética e filosofia e tudo, porque, enfim, acho que é um mundo assim completamente tipo, é um outro nível. As pessoas falam que assim, que se a gente não se a gente não tiver o hábito da leitura, se a gente não tiver o hábito da escrita, se a gente não se disciplinar em fazer atividade física, se a gente não tiver essa disciplina para seguir, a gente vai atrofiar, né? Os nossos neurônios, eles vão atrofiar, então a gente vai parar. Então, assim, principalmente se a gente realmente não se desenvolver e não buscar se desenvolver, não buscar isso. E aí a gente cai nesse lugar de sobrevivência. E aí, quando tu tá tentando sobreviver,
tu não vai conseguir nem parar para pensar em consciência, né? Tu não vai parar para pensar o que eu não tô vendo aqui. Tu vai querer sobreviver, tu vai querer comprar, tipo, sei lá, né? Tu vai querer comprar comida tipo, e ter um lugar para morar. Então, muitas vezes a gente acaba chegando nesse nível, né? E ficando nesse nível, por quê? Porque não existe um preparo, não existe às vezes uma vontade, não existe eu digo assim, ó, aquele sangue no olho que às vezes a gente precisa. Não, vou me desafiar aqui, vou fazer diferente, eu vou fazer alguma coisa. E aí, eu lembro, eu nunca vou esquecer um dia que a Cami falou. Daí, o que acontece quando a água fica empoçada, assim, a água na poça, né? Ela apodrece. Então, esse é o ponto, né? Se a gente tem, por exemplo, agora linkando com vendas, se a gente tem medo de vender e a gente falar, isso aqui não é para mim, foge. Ah, porque eu não sei vender, não vou vender. Então, assim, a gente vai atrofiando, a gente vai apodrecendo, porque, assim, é o nosso servir. Então, assim, se a gente não está tendo resultado hoje com o nosso servir, com o que a gente está fazendo, e eu falo assim, tanto para profissionais da saúde, quanto profissionais, né, autônomos, empresários, que nem nós aqui, a gente apodrece. Sem o movimento, a gente apodrece. Então, é a cura que a gente precisa, que a gente fala aqui, e que eu comentei aqui no início dessa live, sobre vender, que a venda ela é uma cura, é justamente isso. Porque se tu desistir de vender, porque isso aqui não é para mim, o que vai acontecer? Vai acontecer que tu vai começar a se fechar cada vez mais. Tu vai esquecer de olhar para esses desafios que tu tem, porque tu vai dizer assim, ai, vou deixar, isso aqui não tô conseguindo mudar mesmo, vai ficar assim, vai ficar dessa forma. E aí, entrando naquele limbo, e a gente sabe o que acontece, né? A gente vai sentar ali no sofá, vai ficar rolando feed, vai ficar olhando a vida dos outros, e aí a gente não vai nem conseguir ficar com a nossa família, a gente não vai nem parar, porque as pessoas, elas estão assim. Tava vendo esses dias, bom, eu sou uma pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa muito alienada, né? Eu não sabia o que era um jogo de videogame, GTA, que eles falavam, e eu descobri esses dias. E eu fiquei. Não sei o que é isso, não. Eu só pensando assim, eu disse, gente, que jogo é esse? E aí eu até comecei a rir, assim, eu falei, gente, eu sou muito alienada, óbvio, né? Eu tenho um afilhado, e meu afilhado até joga, mas eu nunca, tipo, parei, assim, para. Quer dizer, eu nem sei se é esse que ele joga, tá? Mas enfim. Então, às vezes a gente fica pensando assim, o mundo, ele tá inventando, a cada dia que passa, tá inventando mais opções para a gente ficar intertido. E para a gente fugir do quê? Para fugir de quem a gente é, né? Então, por que a rede social, a grande maioria das pessoas, assim, tá sempre ali na rede social, as pessoas que não têm, né, uma consciência mais elevada, estão ali rolando feed, estão ali, tipo, olhando a vida dos outros, não, digital não é para mim, ou pessoas que estão ali só olhando e que não postam nada, né? Porque não querem falar nada da sua vida, mas querem cuidar da vida dos outros. Então, isso acontece por quê? Porque a gente realmente está tendo uma fuga, está fugindo, né? Do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa, às vezes, olhar, e às vezes do que a gente precisa se desafiar. Isso conversa muito com uma coisa que a gente estuda muito dentro da psicologia do trabalho, que fala sobre o trabalho, ele é um formador de identidade. O trabalho diz sobre também o que e quem a gente é. E quando a gente fala sobre vendas no empreendedorismo, ter algo para vender, seja um produto físico ou seja algo relacionado à educação, né? Um poder de transformação, uma sabedoria, um conhecimento que você está transmitindo. Aquilo que você constrói como um produto ou um serviço é um pedaço de você se externalizando do lado de fora. O serviço que eu crio e o produto que eu crio para vender é um pedaço de mim. E às vezes as pessoas querem empreender, mas não têm coragem. Às vezes as pessoas querem alargar os seus negócios, mas têm medo de dar um passo maior do que a própria perna. Às vezes elas querem fazer uma transição de carreira, mas têm medo de não dar conta. Quando eu ouço isso, no fundo, o que eu estou ouvindo
É essa pessoa dizendo que ou ela tem medo de desabrochar, ou ela não sabe desabrochar. Ela não sabe que ela pode desabrochar. Talvez ela sabe que ela pode desabrochar, mas não tem coragem. Ou talvez ela não sabe que ela pode desabrochar. E tudo isso que você está falando sobre as pessoas estarem distraídas na rede social é o comportamento que elas trazem para elas, para mascarar, para, sabe, botar um pano para que ela não veja exatamente isso que eu acabei de te dizer. Ou ela não sabe do poder, da potência e do valor que ela tem, ou ela sabe do poder, da potência e do valor, mas ela tem medo da própria potência e do valor. E eu digo isso, Dai, porque existem muitas pessoas, grande parte profissional autônomo, que tem muito para entregar, mas dizem, eu não sei o que vender. Eu não sei se eu sei o que eu vou vender. Eu já passei várias vezes por isso. Eu falo assim, gente, eu sei muita coisa, mas o que eu vou vender? Essa pergunta, eu não sei o que eu vou vender, sendo que ela sabe tudo que ela tem para oferecer, não é só uma falta de organização técnica, de escalar. Ah, eu tenho que montar um modelo de negócio onde eu vou escalar, onde eu vou construir algo. Na verdade, ela tem medo de se ver. Ela tem medo do próprio poder. Ela tem medo do próprio tamanho dela. Eu já tive medo do meu próprio tamanho. Eu já tive medo de crescer. Eu já tive medo de expandir, já sabotei muitos negócios que eu poderia ter construído por medo daquilo ser poderoso demais, medo daquilo ser grande demais. Só que não é o medo daquilo ser grande, é o medo de eu ser grande. É o medo de eu ver o meu tamanho. Porque a gente, às vezes, viveu histórias, viveu desafios que fizeram com que a gente acreditasse que a gente era pequeno. Que fizeram com que a gente acreditasse que a gente não merecia, que fizeram com que a gente acreditasse que a gente não conseguia, e que fizeram com que a gente acreditasse que a gente era inferior. Então, muitas vezes, daí, essa distração que você está falando, ela vem porque eu preciso colocar alguma coisa no lugar para que eu não lide com a minha ansiedade de olhar para esses lugares, porque quando eu olho para esses lugares, dói. Quando eu olho para esses lugares, machuca. Quando eu olho para esses lugares, traz desconforto. E como que eu vou vender uma coisa se eu tenho medo ou vergonha de me ver? Porque quando eu vendo, eu estou me vendendo. Quando eu falo o meu valor de um serviço ou de um produto, eu estou falando o meu valor. Eu não estou falando o valor do produto. Eu não estou falando o valor do serviço. Eu estou falando o meu valor. Porque aquele serviço nasceu de mim. Porque aquele produto nasceu de mim. E se nasceu de mim, é um pedaço de mim do lado de fora. Exatamente. Tá? Então, esse é um recado que eu quero deixar, é o meu recado aqui, né, antes de passar a sua palavra para você também finalizar, mas o meu recado aqui hoje é, quando a gente tem dificuldades de vender, é porque a gente tem dificuldades de se vender. E quando a gente tem dificuldades de se vender, é porque a gente tem dificuldades de se olhar. E quando a gente tem dificuldades de se olhar, é porque a gente ainda não sabe quem nós somos. Portanto, isso é sobre identidade. Vender é sobre identidade. Vender é sobre personalidade. Vender é sobre saúde emocional. Vender é sobre desenvolvimento. Vender é sobre amadurecimento. Vender é sobre ser com inteireza e me oferecer como solução para as pessoas. Agora, se eu não me vejo nem como solução para mim mesma, dificilmente eu vou me ver como solução para as outras pessoas. Perfeito, Ká, perfeito. E
E é exatamente assim, até para a gente poder fechar aqui e deixar essa pulguinha atrás da orelha, porque o nosso objetivo também é trazer provocações, né? Abrir a nossa caixa preta, mas também fazer provocações, né? Se hoje eu não estou onde eu gostaria, por quê? Qual que é o meu medo, né? Qual que é a minha crença? Qual que é o meu desafio? E às vezes a gente não vai ter clareza, por quê? Porque a gente precisa buscar profissionais para realmente nos colocar exatamente onde a gente precisa olhar. Sim. E eu digo que, assim, o vender, ele é muito mais do que só se vender, né? O vender é tu solucionar problemas, é tu auxiliar pessoas, é tu servir, né? O que tu sabe é oferecer para o outro e encurtar o caminho do outro. Então, eu acredito muito que a venda, ela nunca vai ser natural, né? E, assim, no começo, lá atrás, eu sempre acreditei que a venda é um dom, né? Ou tu tem ou tu não tem. E hoje eu entendo que não. A venda, ela é treinável. A venda, ela é muito mais sobre o nosso valor e como a gente se enxerga sobre qualquer outra coisa. Porque é exatamente isso que eu vejo assim que é o maior desafio dos profissionais. Primeiro, entender o seu valor, né? Segundo, mas o que eu vou vender? De que forma que eu vou vender? Mas como assim que, tipo, eu sempre, por exemplo, né? Um médico que sempre atendeu pelo convênio e sempre entregou ali o melhor dele, achando que aquilo era tipo assim, ó, é o que todo mundo entrega. E não, né? O primeiro passo é hoje, qualquer coisa que tu faça, qualquer trabalho, olhe para tudo que você entrega hoje, olhe quais são os seus diferenciais, olhe para o que você, para o valor que você dá para o que você entrega. Porque às vezes o valor que você dá é um valor que você atribui aquilo para qualquer coisa, né? Tipo assim, isso aqui é o básico que todo mundo faz. Só que eu tenho certeza que o que você entrega, da maneira que você entrega, é só você que entrega, né? É só da sua forma. Então, assim, começar a enxergar o valor. E a gente só enxerga o valor quando a gente, de fato, consegue olhar para a nossa história, a gente consegue olhar para a transformação, porque, assim, querendo ou não, eu digo assim, nós somos a transformação que né, a gente transmite para os nossos clientes, porque é isso, né? Eu acredito muito que ninguém pode vender algo que não passou, que não validou, né? E o objetivo desse nosso projeto aqui é justamente esse, porque eu e a Ká, a gente, né, tem muitas coisas assim que a gente se assemelha, e tem muitas coisas que a gente teve que curar dentro da gente para fazer o que a gente faz, para fazer da forma que a gente faz, para entregar, para ter coragem de estar aqui, né, numa live que assim a gente sabe que hoje é um alcance pequeno, mas o nosso objetivo é realmente entregar isso para o máximo de pessoas que a gente puder e a gente acreditar, porque a gente acredita, né? Então, assim, primeiro a gente acredita no que a gente entrega. Segundo, a gente acredita que esse é um projeto que vai mudar a vida de muita gente. E esse é o primeiro passo, porque todo mundo começa pequeno. Por mais que, né, as pessoas pensem assim, mas eu não vou começar, porque imagina, eu vou ter um aluno, eu vou ter um cliente, ou eu vou ter... Não importa. Nossa, eu estou colocando energia em movimento e isso não tem preço. Se eu não fizer isso, nada se movimenta. Exatamente. Eu acredito nisso e a gente está nesse projeto justamente assim para auxiliar profissionais que buscam ter resultado e profissionais que realmente hoje assim não estão felizes com o cenário, né? E vamos ser sinceros, não tá feliz com o cenário que tu está vivendo hoje, dá para mudar. Todo mundo tem a oportunidade de mudar. Só que tem que investir tempo, tem que investir, né, recursos financeiros, tem que investir energia, tem que colocar a cabeça no lugar e parar de querer buscar, né, formações técnicas e eu quero mais uma pós, eu quero fazer mais um mestrado. Não, mas agora eu vou fazer um curso que é referente ao curso não sei do que isso vai me diferenciar. O diferencial já é você. Exato. Quando a gente consegue nos alinhar e nos colocar em corpo, mente, emoção e espírito, a gente entende que a gente tem mais até do que a gente acredita que poderia precisar. É que às vezes a gente se coloca de forma muito fragmentada e em pedaços é natural que a gente ache que está faltando alguma coisa. Mas quando a gente se coloca alinhado na nossa inteireza,
unindo todos esses 4 pilares vitais, meu corpo, minha mente, minhas emoções e meu espírito, eu começo a me alinhar com outras partes de mim mesmo, que me dão a certeza de que tudo aquilo que eu preciso para trazer essa mudança que eu estou esperando já está ali dentro de mim. Eu só preciso ir lá, descer, entrar, investigar, integrar, curar, para desabrochar. Entendeu? Perfeito, perfeito. Dai, amada, gratidão. Eu acho que a gente vai ganhar um mundo aqui com tanta... Eu acho que a gente fala com tanta doçura, tem muita sabedoria, tem muita experiência prática, tem muita experiência vivida no que a gente está entregando. Tem muito coração, tem muita alma, tem muita verdade, tem muito amor. Eu sou muito, 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 muito grata pela minha alma ter te escolhido e por ter sido escolhido pela sua alma, para que nós pudéssemos... Eu gratíssimo. Tá? Isso, e eu assim, e só para concluir ali o que a Ká trouxe, e aqui tem muita profundidade. Sim. Profundidade. Porque sem profundidade a gente não consegue fazer diferente. Então, exato, que a profundidade bata aí aonde precisa bater e que você continue nos acompanhando. A gente ainda... Eu não sei agora se a gente vai deixar o horário fixo, Ká, nas sextas, às 8 da manhã, porque a princípio a gente ia começar a fazer essas lives aqui para vocês nas sextas às 8, mas aí hoje de manhã a gente não conseguiu. Então, a partir da semana que vem, às 8 horas da manhã, as lives vão ser semanais, às 8 da manhã, aqui pelo YouTube, né? A gente ainda vai ver se a gente consegue alguma para transformar ali no Instagram também, mas a princípio vai ser aqui no YouTube e a gente espera vocês. Então, se algo bateu aí dentro de você, encaminhe para quem precisa, ou, enfim, né, nos tragam seus comentários, nos tragam assuntos, né, que vocês gostariam de entender. A gente trouxe esse assunto sobre vendas, falando bem abertamente, assim, e eu digo que talvez bem de uma forma, assim, geral. Foi a porta de entrada para esse tema, porque o que tem para falar sobre isso, misericórdia, né? Porta de entrada só, a gente só abriu a porta para a galera entrar. Falei, entra, seja bem-vindo, pegue seu lugar e vamos começar. Perfeito, é isso aí. Cá, sou muito grata também, né, por estarmos juntas aqui nesse projeto, que assim, a gente queria muito fazer alguma coisa juntas, assim, há muito tempo, e agora vamos lá. Então, isso. Vamos em frente. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Dai, um beijo gigante para você. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.